Mais uma trama reciclada em Hanyo, mas pelo menos dessa vez a gente descobre aí um passado de meliante do Sesshomaru. Se você quer entender tudo o que aconteceu no episódio 10 de Hanyo no Yashahime, continua nesse vídeo até o final. Olá meus queridos, eu sou Avalon das páginas Avalon Geek e hoje nós vamos com mais uma análise semanal. Então desde já, lembrando que a gente tem uma meta de 700 likes para bater a cada episódio, cada análise que a gente faz. Quem sabe a gente não consegue aumentar essa meta nos próximos episódios, hein? Não esquece também que se você não é inscrito no canal, você pode se inscrever para acompanhar todos os vídeos que a gente faz sobre diversos animes, mangás e jogos e também compartilha com seus amigos para ajudar essa comunidade a crescer. A gente está indo aí rumo aos 7.000 inscritos e tem sorteio no final do mês, então você pode olhar aqui a página principal do canal que você já vai ver um vídeo explicando sobre o sorteio e quanto mais a gente cresce enquanto comunidade, mais a gente consegue trazer esses prêmios, esses sorteios para vocês. E bom, eu não vou me alongar muito sobre Jinka e Kinka, que foram os dois yokais relevantes que apareceram nesse episódio, mas como a maioria deve desconfiar, eles aparecem rapidamente em Kanketsu-ren, eles são absorvidos por Moriomaru, porque o Moriomaru quer o sangue deles, que é um sangue que vai ajudar a carapaça dele a se tornar mais rígida, afinal é um sangue que manteve os irmãos unidos ao longo de vários anos. Se vocês querem entender um pouquinho melhor sobre a trama de Kinka e Jinka no mangá original de Inuyasha, comenta aqui pra mim, dá uma pausa no vídeo rapidinho e comenta, porque eu tô planejando fazer uma série de vídeos sobre os mini-arcos, os vilões que apareceram no mangá de Inuyasha e que não foram adaptados pro anime ou tiveram uma adaptação bem mais corrida, porque o arco deles no mangá de Inuyasha é muito interessante, é bem mais complexo do que a gente vê no anime, ali onde o Moriomaru simplesmente absorve os dois e pronto. Inclusive, parte das referências que vocês vão estar vendo aí na tela do que aconteceu no episódio de hoje, no episódio 10 de Hanyo, são justamente vindas do mangá de Inuyasha. Então algumas pessoas podem ter ficado meio perdidas, algumas pessoas inclusive mandaram mensagem no Instagram questionando algumas coisas que aconteceram e são referências do mangá, mas eu não vou me alongar muito nisso aqui, então vocês vão ver aí algumas imagens e a gente conversa melhor quando eu fizer o vídeo sobre esses mini arcos que não foram exatamente adaptados pro anime. Mas a minha crítica aqui a esse episódio em específico é que eles novamente reaproveitaram sem muitas mudanças. Isso me incomoda um pouco porque me lembra aquele episódio lá do Yokai Fantasma Gato e vocês sabem o quanto eu não gostei daquilo, mas tudo bem, teve algumas mudanças, embora a gente tenha basicamente a Jouka fazendo o papel de Moriomaru nesse episódio, enquanto as meninas fazem o papel de Inuyasha e seus amigos. Mas tivemos algumas alterações sim, eu só acho que não custava nada eles terem mudado pelo menos o nome. Jinka e Kinka são os nomes dos dois yokais que aparecem em Inuyasha clássico, e se eles não tivessem aparecido no anime de Kanketsu-ren, eu até iria entender que eles reaproveitaram os personagens porque é a linha temporal do anime, então quem só assistiu o anime e não acompanhou o mangá não vai fazer diferença ser Jinka e Kinka. Mas eles aparecem no anime de Kanketsu-ren, de uma forma bem rushada, mas aparecem. Então me incomodou um pouquinho eles nem ao menos se darem o trabalho de mudar os nomes. Sabe, pra mim podia, sei lá, põe um Maru no final, porque a Rumiko adora pôr Maru nos nomes. Então, colocasse ali Jinka Maru, Kinka Maru e pronto, tava ótimo. Pelo menos eram nomes diferentes, a gente podia dizer que eram personagens diferentes. Mas aqui até os nomes sendo os mesmos, né, fica difícil defender. Eu achei bastante interessante que nesse episódio a gente tem a inclusão de uma personagem nova, o que muda um pouco os acontecimentos sim, né? Eu disse que a trama foi bem reaproveitada, mas tivemos algumas mudanças que eu julgo interessantes, como a própria Jouka. Ela é uma, digamos, matriarca, né? Ela é a líder do clã. E eu achei a presença dela interessante, a postura dela. Eu achei interessante ver também nesse episódio que Towa e Setsuna continuam ajudando a Moroha nas suas missões. Muito provavelmente
o objetivo é conseguir as moedas de ouro para fazer com que o Jinbei consiga informações sobre a borboleta dos sonhos, como ele tinha dito lá no episódio passado. Então eles estão usando isso como uma desculpa para fazer as meninas ficarem juntas por mais um tempo, elas interagirem mais, enquanto a trama não avança em direção a uma solução sobre a borboleta dos sonhos, né? Então eles arrumaram ali uma justificativa para segurar a trama e também para manter todas elas juntas. Uma das coisas que me incomodou um pouquinho quando eu falo do reaproveitamento do plot é justamente que algumas pequenas coisas poderiam ter sido mudadas e foram reaproveitadas sem que tivesse talvez uma necessidade. Dentro disso, o que eu falo é justamente a introdução dos gêmeos Jinka e Kinka. Vocês vão ver aí na tela exatamente a introdução dos dois no mangá de Inuyasha e vocês vão perceber que é exatamente a introdução deles nesse episódio de Hanyō. Então, quando eu faço essas críticas de reaproveitamento dos yokais, não é simplesmente por estarem usando yokais que já apareceram, porque a gente pode ter diversos yokais das mesmas espécies, mas é justamente essas pequenas mudanças que não custariam nada a ser feito. Então eu entendo perfeitamente a escolha dos gêmeos Jinka e Kinka, afinal a gente percebe nesse episódio que o objetivo foi trabalhar a relação Setsuna e Towa, muito focado, claro, na Setsuna para que ela pudesse desenvolver um pouco mais o carinho que ela tem pela Towa, para que a relação delas pudesse se tornar um pouco mais forte. Então a escolha dos gêmeos Jinka e Kinka foi uma escolha bem acertada, bem conveniente para essa situação, para criar esse aprofundamento na relação das duas, mas eu acho que poderiam ter feito algumas alterações para não fazer o plot ficar tão parecido. Mas a gente teve alterações sim, dentre elas eu achei muito interessante a luta entre a Towa e a Setsuna, porque por mais rápida que tenha sido, não foi uma luta que gerou ali grandes emoções, eu acho que poderia ter sido melhor, igual foi a luta ali no episódio 3, quando as duas se conheceram, né, e a Towa estava completamente possuída por aquele yokai raiz. Eu achei que aquela luta foi mais intensa, porém aqui a gente pode ver o quão mais forte é a Setsuna no sentido de força de vontade. Ela consegue resistir ao controle do yokai e inclusive a gente também descobre uma nova habilidade, digamos assim, desses yokais. Então essas pequenas alterações eu acho que elas vêm para acrescentar, para agregar na trama da história, na trama do universo de Inuyasha. Por isso que eu acho que talvez essas repetições que eu menciono, inclusive em repetirem falas dos personagens, possa ser um pouco desnecessária. Principalmente se a gente considerar que esses Jinka e Kinka de Hanyō são muito diferentes do Jinka e Kinka de Inuyasha clássico. E eu digo muito diferentes no sentido de que, claramente, o Kinka tem um carinho muito grande pelo Jinka. E a gente vê isso quando a Jouka começa a tentar absorver ele. Então, é claro pra gente que muitas vezes o Kinka pede para que a Towa, a Setsuna, socorram seu irmão, ele chama o Jinka pelo nome de irmãozinho, ele faz referências mais carinhosas ao irmão e ele mostra que ele se preocupa com o irmão dele. Muito diferente do que o Jinka e o Kinka originais, porque lá, embora a gente tenha um deles sendo absorvido pelo Moriyomaru, enquanto o outro vai lá e ataca, o que a gente pode perceber é que eles estão muito mais preocupados com o fato de que eu não vivi tanto tempo para acabar sendo devorado por um yokai. Então é muito mais uma questão de orgulho ali. E aqui a gente consegue perceber que não, existe um carinho entre esse Jinka e esse Kinka. Então achei muito interessante isso. Essas alterações que tornam o episódio, o plot diferente, onde eu falo que a gente poderia ter algumas mais só para não criar essa confusão de são os mesmos, não são, enfim. E é claro que o ponto auge do anime foi justamente a Setsuna, ela criando aquela determinação em salvar o gêmeo e tirando toda aquela força dela. A gente vê ali a espada em chamas, que é uma referência ao que acontece no mangá com o Inuyasha, e foi muito legal. A luta em si foi curta, mas foi interessante, a imponência da Setsuna, a maneira como ela mostrou uma determinação e principalmente ela começando a recuperar as memórias, as lembranças da infância dela. Então a gente tá tendo uma trama evoluindo, devagar, mas está evoluindo, e eu fico muito feliz em ter esse episódio um pouco mais focado na Setsuna, porque acho que ela era a que tinha um pouco
menos de tempo de tela no sentido de foco, de destaque. A gente não conhece ainda muito do que se passa dentro da cabeça da Setsuna. Ela é muito fechada, ela é muito rígida, então um episódio assim, onde ela consegue inclusive exteriorizar um pouquinho mais dos sentimentos dela, é muito interessante. Eu gostei muito, fiquei muito feliz pela personagem. Mas pelo ponto de vista do aprofundamento da relação das gêmeas Tou e Setsuna, e também pelo tempo de tela da Setsuna, a maneira sentimental como o episódio foi, que eu achei muito interessante, com o Jinka, o Kinka, e a maneira como a Setsuna se abalou, eu acho que foi um episódio muito bom. Quem não ficou feliz com certeza são os fãs da Moroha, porque a gente teve aqui uma justificativa que eu achei bem pobre, no sentido de tirar a Moroha de tela. Então não é a primeira vez que a gente tem ali algum argumento, algum recurso sendo utilizado para fazer com que a Moroha não intervenha tanto na luta, para que a gente possa ter ali um momento de glória, digamos assim, da Toa, da Setsuna, para que uma não ofusque a outra. Eu acho isso um pouco complicado porque quando a gente olha para Inuyasha, a gente não tinha tanto esse problema, porque bem ou mal o foco sempre era o Inuyasha, e o fato dele ter uma luta mais corpo a corpo com a Tessaiga sempre fez com que ele fosse o principal, que ele fosse a principal arma de combate contra um yokai. Afinal, ele inclusive era o mais forte do grupo. Só que aqui a gente tem 3 personagens equilibradas, então eles precisam arrumar algumas desculpas, algumas justificativas para tirar uma de cena e dar mais foco para outra, e assim vai. Então a última vez que a gente teve isso foi naquele episódio com a Kyuki, onde a Moroha também ficou fora de cena, a Setsuna também, e aqui agora isso acontece para que a Moroha não intervenha, e a Toa simplesmente respeitou ali o pedido da irmã dela para que ela fosse a responsável por acabar com a Jouka. Eu não sei se o objetivo foi realmente dar o troco do que ela fez no episódio passado, mas eu me senti um pouquinho mal vendo essa cena, porque parece muito que a gente tem uma relação de irmãs e a Moroha tá ali meio que sobrando. Mas pra mim o mais importante desse episódio todo foi justamente a fala da Jouka sobre ela querer se vingar do Sesshomaru e a maneira como tanto Jinka e Kinka se referem às pérolas arco-íris como uma espécie de tesouro lendário que é dito que vai fortalecer os membros do clã K. Isso me chama atenção porque ficou muito claro pra mim que, na verdade, em algum momento entre Inuyasha e Hanyo, Sesshomaru enfrentou a Jouka e acabou roubando as pérolas arco-íris que ela possuía e acabou entregando para as filhas dele. Talvez tenha sido uma forma de garantir que as filhas pudessem se proteger, que elas tivessem um meio de se tornar mais forte. Isso porque por mais que o Sesshomaru conheça o Inuyasha, seja irmão dele e saiba da força que um Hanyo tem, a gente sabe como os yokais tendem a achar que Hanyos são mais fracos, são inferiores. Então eu teorizo que em algum momento sim, Sesshomaru roubou as pérolas arco-íris justamente para deixar para as filhas gêmeas dele, porque ele sabia que ele iria abandoná-las. Então naquela cena que a gente vê no começo de Hanyo, onde ele rouba as gêmeas do vilarejo da Kaede e as leva para longe e nunca mais aparece, talvez tenha sido justamente o momento em que ele as retirou do vilarejo por algum motivo pelo qual eu acredito que ele quisesse protegê-las, então deixou cada uma com uma pérola para que elas pudessem ter ali um poder equivalente ao de um yokai completo, para que a pérola pudesse auxiliá-las, para que elas pudessem se proteger ao longo da vida delas. É o que eu acredito, mas me chamou a atenção sobre como essas pérolas foram parar com a Jouka, por que Sesshomaru as roubou, no sentido de como ele ficou sabendo dessas pérolas, qual a relação das pérolas, porque ainda tá tudo muito nebuloso pra gente. Pro clã, parece que as pérolas são algo bem conhecido, algo inclusive antigo, não parece ser algo novo, algo recente. Mas no universo de Inuyasha ninguém nunca mencionou da existência das pérolas. Isso me chama um pouco de atenção, porque todo mundo sempre queria a joia de 4 almas, e se a pérola tem a mesma função, que é deixar os yokais mais fortes, por que elas nunca foram ditas na série clássica? Então esse tipo de situação me causa um certo questionamento sobre de onde vieram essas pérolas, mas a gente já tem praticamente que confirmado, embora não de forma explícita, que o Sesshomaru roubou essas 2 pérolas da Jouka. Então, os yokais desse clã possuíam 2 das pérolas arco-íris e as utilizavam para se tornar mais fortes e eram considerados tesouros desse clã.
Uma das minhas cenas favoritas do episódio foi justamente a morte do Jinka e Kinka, porque a gente tem ali na trilha sonora aquele som do violino da Setsuna. Foi bastante comovente. Pra mim, só essa cena, esse trecho com essa trilha sonora já salvou o episódio, já ganhou o episódio pra mim. Mas eu não achei que o episódio foi ruim, tá, gente? Eu só vou ser sempre crítico com essas reciclagens de yokais, mas no geral eu achei o episódio legal. Não é um episódio que super me empolgou e eu acredito que ficou bem nítido o quão mediano esse episódio foi, porque eu comentei isso no meu Twitter, que eu não tava vendo ninguém falar sobre o episódio. Algumas pessoas, inclusive, chegaram a me mandar mensagem perguntando se não tinha havido episódio, porque demorou pro episódio sair legendado e não tava tendo gente comentando sobre. E eu acredito que justamente porque não tem o que comentar. O ponto mais importante do episódio foi a Setsuna tomando a frente e lembrando um pouquinho das memórias dela, e talvez o único ponto diferente que possa ter chamado a atenção do público que está querendo informações é de que o Sesshomaru em algum momento roubou as pérolas arco-íris da Jouka. Só, a gente não teve grandes revelações, foi um episódio qualquer, mais morno ali, só com um embate entre yokais. É um episódio importante para que a trama caminhe, porque a gente não vai ter sempre revelações, a gente não vai ter sempre 4 grandes ameaças ou situações relacionadas a Kirin-Maru aparecendo, porque senão ficaria até um pouco exaustivo. É normal a gente ter uns episódios assim, mais baixos, mas ao mesmo tempo a gente ainda teve informações. O episódio foi válido, teve cenas hilárias da Moroha, principalmente ela tentando pegar ali as cinzas porque ela queria o dinheiro da recompensa da missão. Eu gostei do episódio, achei que tem algumas referências sutis, mas bem interessantes, como o fato de quando as meninas são possuídas pelos yokais, elas aparecem a imagem dos yokais nos olhos delas, que é assim que a Moroha descobre que elas estão sendo possuídas, porque tem ali uma cultura japonesa de que os olhos são a porta da alma. Então eu achei isso bem interessante, né? Existe uma outra alma dentro daquele corpo e ela é refletida pelos olhos. Achei bem interessante mesmo. Eu quero saber o que vocês acham a respeito disso, o que vocês acharam do episódio. Não esqueçam de comentar e também não esqueçam de participar do sorteio que está acontecendo, hein? Vocês querem ganhar um Funko do Inuyasha? Eu agradeço todo mundo que está dando apoio pro canal. Podem deixar, por favor, o like no vídeo pra gente poder bater a meta e, se possível, até pra gente subir essa meta nos próximos episódios. Um grande abraço, até mais.